Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 10 de novembro. É tempo de esperançar, né? Ontem, dia 9, eu não pude fazer a live porque eu tive uma reunião na paróquia, né? É o caminho sinodal, né? O sínodo da sinodalidade, né? Inclusive, eu brinco que é uma doideira, né? Porque eu tenho outra reunião ainda. É, semana que vem eu tenho reunião segunda, terça, quarta e sexta. Tudo do sínodo, né? Segunda e sexta é mais fácil porque é depois da live. Terça e quarta é na hora da live. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu estou até pensando, estudando para saber se tem um jeito de eu transmitir, fazia a live sem ser live, né? Fazer uma gravação e colocar para vocês. Roberta, paz e bem. Então, como eu estou dizendo, semana que vem a gente pode ficar 2 dias sem live. Eu peço muitas desculpas a vocês, mas é porque esse momento é muito importante. E aqui na Diocese do Rio nós estamos com um prazo muito curto para fazer a escuta. E a gente quer fazer a escuta na nossa paróquia, inclusive. Semana que vem a gente vai ter reunião terça e quarta, 2 dias seguidos, né? Terça eu dou plantão até às 19 horas, eu vou direto para a reunião sinodal, né? Quarta não, quarta acho que eu vou ver o que eu faço, né? Paz e bem, Roberta, como é que está? Daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão de hoje, né? Eu acho que eu vou fazer uma reflexão diferente. Eu acho que vai ser diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? É, é uma visão assim muito pessoal minha, né? Mas assim, você vai ver que ela tem um certo sentido, né? De vez em quando o pessoal fala assim, Bernardo, você interpreta diferente dos outros. Interpreto, né? O que não quer dizer que os outros estejam errados e eu certo, né? É, talvez eu faça uma abordagem dentro de uma visão, né, de uma forma de pensar, né? Eu não quero dizer dentro de uma teologia minha, porque eu acho que não é uma visão teológica, né? É uma forma de ler, de vivenciar, né? Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, eu falo muito do que o meu coração está cheio. Oi, Isabel, minha filha, paz e bem. Então, eu falo disso, eu falo do que o meu coração está cheio, eu falo do que eu vivencio enquanto membro da igreja, né? Enquanto pessoa que caminha, né? Nessa caminhada, nesse caminho, né? É, é até gozado, porque no documento preparatório para o sínodo, o Papa Francisco inicia assim: a igreja está convocada em sínodo, né? A ideia do sínodo é a ideia de caminhar juntos, né? Então, assim, eu tenho trabalhado isso, né? Tenho conversado com as pessoas, tenho pedido para as pessoas. Então, assim, eu até falo, né? Por exemplo, quando tem as reuniões de escuta sinodal, né? Eu faço a reunião e eu falo assim, né, tudo bem, eu posso dar a bênção, mas vocês vão fazer a oração. A oração inicial outra pessoa faz. Para quê? Para que a gente possa aproveitar, que a gente possa se beneficiar dessa visão de mais de um, né? Dessa visão de várias pessoas, várias
formas de pensar e de agir, né? A pluralidade na igreja, a diversidade na igreja é benéfico, né? É bom, né? Eu vivo dizendo, a diversidade é dom de Deus, porque se Deus não quisesse, a igreja tinha um só pensamento. De agir, de interpretar a sua palavra, de viver a sua liturgia, de agir pastoralmente. O que ele não quer é que você tenha uma ação contrária ao evangelho que ele ensinou. Não é isso? E por isso que eu faço essa live, para ver se eu coloco um pouco essas coisas, né, para que as pessoas possam seguir esse caminho, né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceram. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Provavelmente, se você ouviu hoje alguém fazer uma reflexão sobre essa passagem, ou se alguma vez você ouviu alguém fazer uma reflexão sobre essa passagem, eu arrisco dizer que a reflexão foi em torno da gratidão, de agradecer a Deus, de louvar a Deus pela graça recebida. E é óbvio que essa interpretação, essa linha de reflexão é absolutamente válida. Não estou discutindo isso. Mas eu quero trazer uma reflexão um pouco diferente para vocês, tá? E eu acho que essa reflexão é muito grande, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de uma escuta sinodal, né? O Papa Francisco chama as pessoas para serem ouvidas. E aqui pode ser que tenha alguém que escute essa live e fale assim: mas eu não sou católico. Não tem problema. O Papa Francisco quer ouvir os batizados. Mas, Bernardo, eu não sou batizado. O Papa Francisco quer ouvir os não batizados. Ele quer ouvir todo mundo. Porque ele quer discutir essa ideia da sinodalidade, né? Bom, dito isso, vamos adiante. E vamos começar a fazer a nossa reflexão. Jesus estava indo para Jerusalém, para a cidade santa, como muitos judeus iriam. É claro que nós sabemos que Jesus não está indo para Jerusalém como os outros judeus iriam. Ele está indo para Jerusalém para consumar um projeto de salvação divino que pode ou não culminar com a sua morte.
né? Eu gosto de lembrar que Jesus não precisaria morrer para salvar a humanidade. Tá? Em momento algum, Deus Pai exige o sacrifício de Deus Filho para salvar a humanidade. Né? E é muito interessante porque Jesus ele está numa região muito ruim. Para o judeu da época, Jesus está numa região muito ruim. Não, Bernardo, como assim? Olha aqui, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. A Galileia é terra de pagão. A Galileia é terra de pagão, não é terra de judeu. E a Samaria é terra dos samaritanos. E os samaritanos e os judeus não se davam bem. Tá? Eles eram adversários. Não chegavam a ser inimigos. Não chegava a haver uma situação de violência propriamente entre eles, mas eles não se suportavam. Né? Era, assim, uma coisa muito ruim. Né? Ao ponto assim, de samaritano negar a hospedagem a judeu, judeu negar água a samaritano, quer dizer, o negócio não era bonito, não. Então, Jesus estava passando numa região muito mal vista pelo povo judeu. Quando ele está para entrar num povoado, 10 leprosos se aproximam dele. Aqui é importante a gente entender o seguinte: o leproso não podia ficar no povoado. O leproso, a bem da verdade, se aproximasse do povoado, ele seria rechaçado e até apedrejado e morto se tentasse ficar muito perto de um povoado, o que mostra que a coisa não é fácil. Né? E a segunda coisa que eu acho que é muito importante, eu quero que a gente tenha essa ideia, lepra na Bíblia não é hanseníase hoje em dia, tá? Qualquer doença de pele que descamasse e coçasse, mudasse a cor, né, poderia ser lepra. Rachá, como é chamado, não é a hanseníase, tá? Pode ser, inclusive, por exemplo, psoríase, que é uma outra doença. Tá? Mas o fato é que a região que sofre discriminação e é abordado por pessoas que sofrem discriminação na região que é discriminada, ou seja, é o substrato do nada social que vem para ele e clama: Mestre, tem compaixão de nós. É interessante porque a palavra é compaixão, não é misericórdia. Né? Ele fala assim: Mestre, sinta a paixão que nós sentimos. Esteja conosco no nosso sofrimento. E a reação de Jesus é muito interessante, porque Jesus fala assim: vão aos sacerdotes. Por que ele fala isso? Porque é esperado que um judeu curado se apresente ao sacerdote para voltar ao convívio. E aqui é que eu acho que tem a grande visão diferenciada que a gente tem que fazer na nossa reflexão. Observa que 10, só um voltou. Só um veio louvar a Deus. E aqui eu quero discutir se a questão a gente deve discutir apenas como gratidão. Se só um ter voltado não é uma questão também religiosa. Como é, Bernardo? Religiosa? Não entendi, Bernardo, porque afinal de contas, se é religiosa, eles tinham que voltar para louvar a Deus.
Você provavelmente pensa assim, eu penso assim. Mas para o judeu da época, se ele não se apresentasse ao sacerdote, oi Fátima, paz e bem, para o judeu da época, se ele não se apresentasse ao sacerdote, ele não poderia voltar a conviver. Então, na verdade, a prática religiosa judaica, naquele momento, dizia assim: mais importante que louvar a Deus é se apresentar ao sacerdote. Ou, melhor dizendo, sendo mais justo, da imensa maioria dos judeus da época, era mais importante se apresentar ao sacerdote do que louvar a Deus. Era mais importante cumprir o preceito religioso dentro da norma religiosa, dentro da forma religiosa, do que louvar a Deus. Ainda que se você perguntasse a qualquer rabino daquela época, se você perguntasse a qualquer mestre da lei, se você perguntasse a qualquer sacerdote, eles diriam: o mais importante é louvar a Deus. As pessoas diziam: eu tenho que ir no sacerdote porque eu fui curado. Ou seja, a religião foi deturpada socialmente e se torna um instrumento de opressão e não um instrumento de libertação. Ela se torna uma forma de dizer: ou você faz isso, ou você está errado. E isso se torna um categórico moral tão grande que louvar a Deus se torna secundário. E é por isso que só o samaritano volta. Porque o samaritano, não estando sobre a regra judaica, não entendendo, não estando nessa visão distorcida da religião, ele é livre para louvar a Deus. E isso é uma coisa que nós devemos entender hoje para nós. A nossa visão da religião é a visão pura, libertadora, aquela que nos leva a louvar a Deus, porque nós sabemos que Deus nos ama, que Deus sabe como nós somos e tem compaixão de nós. Ele está do nosso lado nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. E por isso ele tem compaixão e nós somos livres nele e nele nós louvamos ao Pai, ao Santo. Ou a nossa visão da religião está tão distorcida que a regra é mais importante do que qualquer outra coisa. Sabe, isso me preocupa muito hoje em dia. Por quê? Porque se eu considero que a regra é o mais importante, eu regredi. Eu voltei à antiga aliança e eu voltei ao pior da antiga aliança. Porque eu voltei à caricatura da lei. Eu voltei à lei distorcida. A lei que não cumpre o seu papel de aproximar-nos de Deus, e sim o papel de nos oprimir e controlar. A religião daqueles que seguem a Jesus é uma religião de liberdade, de amor, de inclusão, de acolhida. É a religião
que olha para as pessoas à margem da sociedade que sofrem e diz: eu entendo o seu sofrimento. Eu vou ao encontro de vocês. Sabe, Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, fala que ele prefere uma igreja suja, com seus erros, mas que saia ao encontro do irmão, do que absolutamente afastada. De certa forma, a gente vê isso na leitura de hoje. Jesus sai ao encontro, mas 9 pessoas com uma visão absolutamente distorcida, que só entende que a única coisa importante, a regra, é a forma, não conseguem ver a maravilha e não conseguem louvar a Deus. Um deles, que não era muito respeitado, que vivia numa considerada de erro, que vivia do sistema religioso porque ele era um samaritano, um estrangeiro, alguém que não merecia, alguém que merecia ter sido curado. Esse único que realmente entendeu o amor de Deus, que realmente se abriu para o sopro do Espírito Santo, né? Para o Dom Pedro Casaldaglia e Cirineu Canto tem uma música muito linda que é Ruá. Procura no YouTube que vocês vão ver. Assim, se abriu ao sopro do Espírito Santo e se sentiu tão bem que, em vez de ficar cumprindo os ditames, foi louvar a Deus e isso foi muito. Levanta-te e vai. Levanta-te. Levantar-se é um ato de dar dignidade. Levanta-te, meu irmão. Sabe, na Idade Média, quando a pessoa se confessava, terminava a confissão, o padre pegava ela pelas mãos e levantava ela. Né? No sentido de que você tem dignidade de volta, você superou essa culpa, você se tornou uma pessoa melhor. Ele fala, levanta-te e vai. Nota bem, ele não fala levanta-te e vem comigo, ele fala levanta-te e vai. Vai agora de volta à tua comunidade, à tua sociedade, você superou esse mal, você agora é luz do mundo, segue adiante, segue no caminho. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Eu peço desculpas por ontem não ter feito, mas é a confusão do caminho sinodal, né? Da escuta que a gente está fazendo na paróquia. Semana que vem eu consigo, pelo menos, que colocar um áudio para vocês verem, um vídeo para vocês verem, né? Para vocês poderem, porque terça e quarta eu tenho reunião na paróquia, não sei o que eu vou fazer, eu estou bolando ainda, né? Muito esclarecedora para mim, diz a Fátima. Eu não entendi, é porque só um voltou. Porque esse era o único, Fátima, esse era o único que não tinha a visão distorcida. Esse era o único que entendia que era mais importante reconhecer o amor, era mais importante vivenciar o amor de Deus do que seguir a regra religiosa. Esse único era aquele assim, eu estou absolutamente no pior do pior, eu sou pior do que os outros leprosos, porque eu sou samaritano. E eu recebi a mesma graça que eles. Então, ele se abriu, porque ele não estava sobre essa visão distorcida da religião, onde a regra é mais importante do que a fé, onde a norma é mais importante do que o amor, né?
Fátima, agora eu entendi. Que bom, que bom. Né? Tá, essa é uma visão muito minha, é uma visão muito particular minha, né? Mas se vocês olharem todas as lives que a gente fez, é um conjunto de um pensar de todas as lives que eu fiz até agora. Muito linda. Muito obrigado, né? A regra era horrível. Né? E assim, vamos entender uma coisa, Fátima. Se você pergunta, por exemplo, para um sacerdote, ou para um fariseu, ou para um mestre da lei, o que é mais importante, louvar a Deus ou seguir a regra? Eles falariam louvar a Deus. Eles falariam. O problema é a distorção. O problema é quando as pessoas distorcem e passam a viver as regras pelas regras. Né? São Vicente de Paulo uma vez se encontrou com minha irmã e falou assim: irmã, você passou por um e não atendeu ele. Depois atendeu. Por que você não atendeu ele da primeira vez? Ah, meu frei, eu estava atrasada para as minhas orações. Então eu fui lá, fiz as minhas orações e depois vim e atendi o meu irmão. Ele virou, olhou assim, com uma cara assim, de uma certa pena. Né? Falou: minha filha, você agiu bem, que você atendeu o seu irmão. Mas se você tivesse atendido ele logo de imediato, logo que ele lhe pediu, você teria cumprido todos os seus deveres de oração de hoje. Né? A Fátima está falando, entendi. Isso aqui é importante. Né? Vamos evitar de fazer uma leitura da Bíblia que alimente de alguma forma algum preconceito contra os nossos irmãos judeus. Tá? O Concílio Vaticano II fala claramente que eles nos precederam na fé e que nós devemos conhecer seus hábitos e costumes. Está na hora, eu vou... 19h30 tem live, tá? Fiquem tranquilos. E eu devo subir amanhã 2 ou 3 das lives atrasadas. Quero ver se eu consigo até sexta ter todas as lives já em dia de volta. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada dia que passa, a gente recebe notícias melhores, menos casos, menos mortes. É claro, a epidemia não acabou, mas nós temos a vacina. Tomem a vacina. Quem não tomou a primeira dose, toma a primeira dose. Quem está na hora de tomar a segunda, toma a segunda. Quem está na hora de tomar a terceira, toma a terceira. Qualquer vacina, todas são dom de Deus. Não é mais obrigatório, mas pelo sim, pelo não, se eu puder, fique em casa. Tá? Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30. Tchau, tchau, pessoal.